I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre combinação linear, tá? Lembra que a gente no vídeo passado, quando a gente estava vendo alguns exercícios, a gente pegou e deu uma introduçãozinha do que seria uma combinação linear, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai tentar formalizar esses conteúdos e ver alguns exemplos, tá certo? Então, ó, combinação linear. Dizemos que o vetor A, que um certo vetor A, é uma combinação linear dos vetores, ou a gente pode dizer, tem duas expressões que podemos falar, ó, é uma combinação linear, ou também ele pode ser dito, é gerado pelos vetores B1, B2, Bn, tá? B1, B2, B3, B4, até um Bn qualquer, se existirem números reais, aqui eu vou chamar, ó, alfa1, alfa2, alfa-n, tá? Então, o vetor A, ele vai ser gerado, ou combinação linear desse n vetores, se existirem n números reais, tá? Alfa1, alfa2, alfa-n, tal que o vetor A possa ser escrito como a seguinte soma. O vetor Azinho aqui, ó, é igual a alfa1b1 mais alfa2b2 mais assim sucessivamente até alfa-n-bn, tá? Então, se existirem esses caras, alfa1, alfa2, alfa3, alfa-n, tal que esse vetor A possa ser escrito dessa forma, como esta soma, dizemos ou diremos que o vetor A ele é uma combinação linear dos vetores B1, B2, Bn, ou o vetor A ele é gerado pelos vetores B1, B2, B3, B4, Bn, tá certo? Uma observação, ó, esses caras, se existirem, esse alfa1, alfa2, alfa-n, tá? Eles são chamados de coeficientes do vetor A em relação aos vetores B, tá? Então, alfa, o vetor A, B1, B2, Bn são os vetores que geram este vetor A e alfa1, alfa2, alfa-n são os coeficientes, tá certo? Os coeficientes do vetor A em relação aos vetores B1, B2, B3 e assim sucessivamente até Bn, ok? Então, de posse da definição de combinação linear, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Sejam ABC, ABC, um triângulo qualquer, tá? Eu vou chamar de AB de um vetor U, AC de um vetor V e BC de um vetor W, tá? E esse exemplo também diz que o ponto D aqui, ó, é um ponto médio de AB e que o ponto E é um ponto médio de BC, tá? E pede para responder 3 questões. Vamos lá. A primeira ele diz o seguinte, ó, para a gente verificar, tá? Ou ele faz uma pergunta. DE é uma combinação linear dos vetores U e W, tá? DE é uma combinação linear de U e W, tá? Então a gente acabou de ver, tá? Que para ele ser uma combinação linear, tá? Que para DE ser uma combinação linear de U e W, vai ter que existir números x e y, tal que o vetor DE possa ser escrito como x U mais y W. Se existirem esses valores x e y, tal que o vetor DE possa ser escrito como sendo XU mais YW, esse cara, tá? Esse vetor DE é uma combinação linear dos vetores U e W, tá? Então vamos tentar verificar isso daí, tá? Então vamos lá. Quem seria DE, tá? Por soma de vetores ou decomposição de vetores, a gente pode escolher um caminho para DE, tá? Então, ó, o mais natural aqui, ó, eu pegar aqui DE é igual a quem? A DB, tá? DE é igual a DB mais BE.
Porém, a gente tem uma seguinte informação, ó, que D é um ponto médio de AB. Se D é um ponto médio de AB, então B vai ser a metade de AB, tá? Então, quem seria DB? 1/2 de AB, tá? Mais. E quem seria BE? E também é um ponto médio desse lado BC. Se D é um ponto médio, ele divide o lado BC em dois lados iguais, dois pedaços iguais. Então, BE também é a metade de BC. Então, 1/2 de BC, tá? 1/2 AB. AB a gente está chamando de U. Então, 1/2 de U mais 1/2 de BC. BC a gente está chamando de W. Então, ó, o vetor DE, ele pode ser escrito como combinação linear de U e W, tá? Por quê? Porque existem valores, dois números, 1/2 e 1/2, tal que o vetor DE possa ser escrito como esta soma aqui, tá? Então, verdadeiro, DE é uma combinação linear de U e W. Ok? Aí agora vamos verificar uma outra coisa, ó. Ele pergunta na letra B. V é uma combinação linear dos vetores U e W. Esse vetor V aqui é uma combinação linear de U e W? Naturalmente que sim, né? Ó, porque V, ele é igual a quem? V é A a C. A a C. Um caminho para A a C. A até B. A a B. Mais B até C. Ou seja, AB é U mais BC W. Então, ó, V, a gente conseguiu os números 1 e 1, tal que V foi escrito como uma soma de U mais W. U mais W, tá? O que tornou V como uma combinação linear de U e W, ok? Bom, preste atenção. Se DE é uma combinação linear de U e W, e se V é uma combinação linear de U e W, o que podemos dizer em relação a V e DE? Que eles também são uma combinação linear, ou seja, que eu posso escrever DE como sendo um XV, ou seja, DE é uma combinação linear de V. Isso significa que esses vetores aí, DE e V, eles são paralelos ou colineares, tá certo? Neste caso aqui, ó, esses segmentos orientados aqui, DE e AC, esses segmentos eles vão ser paralelos, tá? Porém, eles podem representar vetores colineares. Mas vamos verificar isso daí, tá? Verificar se mostrar que V é uma combinação linear de BE, tá? Então, quem seria V? V eu já sei que é AB, que é U, mais BC, que é W, né? V é U mais W, até pelo resultado anterior, tá certo? Porém, U aqui é tudo, né? U é quantas vezes esse pedaço aqui BD? DB é 2 vezes DB, né? Então, esse U aqui, ó, é 2 vezes esse pedacinho aqui, ó, DB, tá certo? Porque D é um ponto médio. Se D é um ponto médio, esse todo é 2 vezes essa parte, tá? Mas, mesma coisa aqui, ó, E também é um ponto médio. Se é um ponto médio, W, que é tudo, é 2 vezes essa parte. Então, 2 vezes BE. Bom, eu vou colocar o 2 em evidência aqui, ó. 2 vai ficar DB mais BE, né?
E DB mais BE, a gente pode verificar aqui agora. Ó, quem é DB mais BE? É DE, tá? Então, V é igual a quem? 2 vezes DB mais BE. DB mais BE, ó, final de um, início do outro, vai dar DE. Ok? Então, eu consegui o número 2, tal que eu consegui escrever o vetor V da seguinte forma, 2 vezes DE. Isso implica que o vetor V, ele é uma combinação linear do vetor DE, tá? Esses vetores aí, neste caso, eles vão ser paralelos ou colineares, tá certo?